Você está com vontade de jogar a toalha na sua vida? Está desanimado? Acha que nada mais dá certo na sua história? Você pensa que todos os seus planos foram por água abaixo? Que a sua vida não tem mais sentido? Então eu quero convidar você para participar desse estudo nessa noite e perceber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos participar desse estudo? Eu convido você a estar comigo neste momento até o final para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Bem, amados, estamos aqui para estudo bíblico nessa noite e eu quero trazer esse tema para você que vai aparecer na sua tela. Não jogue a toalha. Momentos que nós enfrentamos, difíceis, algumas lutas que nos advêm e muitas vezes nós nos sentimos pressionados, nos sentimos com medo, não sabemos que decisão tomar, temos dúvidas, temos incertezas. E às vezes a melhor decisão nos parece jogar a toalha, desistir de tudo. E é neste momento que nós somos convidados a voltar nossos olhos e coração ao nosso Deus. E por meio da sua palavra, perceber aquilo que Deus espera de mim, espera de você nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ver Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 20. Nós vamos estar lendo esse trecho e ouvir o que a palavra de Deus desafia para estes momentos que nós temos vontade de jogar a toalha e desistir da nossa vida, desistir dos nossos objetivos. Vamos ver o que a palavra nos diz. Acompanhe comigo a leitura bíblica desse texto. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por trás de mim, grande voz como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amados irmãos, encontramos aqui um texto onde João está exilado na ilha de Patmos. Então, rapidamente, deixa eu apresentar o contexto que nós temos por trás desse texto, que está acontecendo nesse momento histórico. Em primeiro lugar, esse texto retrata um período de intensa perseguição aos cristãos, iniciado por Nero até Constantino. Nós temos ali na história o início da perseguição com Cláudio, o imperador Cláudio,
Mas essa perseguição vai se tornar acirrada, mais cruel, a partir de Nero. Nero, dos 14 bairros que nós temos de Roma, ele vai incendiar 10 e vai colocar a culpa deste incêndio nos cristãos. E aí, então, os cristãos começam a ser perseguidos de forma muito cruel. É nesse contexto que o apóstolo João ele é deportado como preso político para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, com a intenção de matar a última referência apostólica. A ideia de Domiciano era colocar João lá, e sendo ele o último apóstolo vivo daqueles que caminharam com Jesus. Ele vai então, a ideia é que quando ele for exilado, o evangelho iria acabar. Então ele é preso político numa ilha longe, abandonada. Esse contexto, amados, leitores de Apocalipse, eram cristãos que estavam enfrentando a dor do martírio. Nesse momento histórico, foi um momento muito cruel, onde os cristãos eram jogados nas arenas para ser comidos pelos leões. Alguns historiadores vão nos dizer que neste período histórico, amados, faltou-se madeira para queimar e crucificar os cristãos. Existe relatos neste momento que uma importante via de fluxo comercial ali em Roma, haviam estacas sendo colocadas nessa rua e os cristãos eram queimados vivos para iluminar o caminho durante a noite. Era um cheiro horrível, era uma situação muito complicada que esses irmãos estavam vivendo. E é neste contexto, amados, que João está apresentando os seus motivos. Por que desse sofrimento? Quando você vê a situação que está ali, a pergunta que surge é como não desistir numa situação como essa? Como continuar confiando no Evangelho? Como continuar vivendo na perspectiva do reino de Deus em situação como essa? O verso 9 inicia da seguinte maneira: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos. Ele fala que ele é irmão, companheiro desses irmãos que estão sofrendo, né? Porque João está ali, exilado, mas sabe de todo o sofrimento que a igreja tem passado. Ele fala, eu sou companheiro, irmão de vocês no sofrimento, no reino, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, e a perseverança da justiça. Interessante que ele diz que ele está na ilha de Patmos como exilado, não porque ele cometeu um crime, mas por causa da palavra e do testemunho de Jesus. O motivo por que João está ali é que João vive a perspectiva do reino de Deus na sua vida. Então, a pergunta que surge nesse momento é como não jogar a toalha? Como não desistir em momentos como este? Nessa noite eu queria apresentar aqui no estudo bíblico 3 motivos, ou 3 razões por que nós não devemos jogar a toalha e por que João não joga a toalha numa situação como essa. O primeiro motivo que eu quero pontuar é percebendo que não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Olha só o que o texto fala no verso 10. O texto fala, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Alguns detalhes importantes do texto. Primeiro, aqui fala o dia do Senhor, uma referência ao domingo. Era o dia que os cristãos comemoravam a ressurreição. Então, no domingo, provavelmente pela manhã, João diz que ele se achou em espírito. E aqui, a ideia de espírito é que João estava em oração. Perceba que, diante da dor e do sofrimento, do exílio, diante do problema que João enfrenta, ele não está reclamando, não está murmurando, João está buscando ao Senhor. João está rendido ao Senhor. E é nesse contexto em que João, diante da dor e do sofrimento, está diante do Senhor em oração, que o texto diz que ouviu por trás de mim grande voz, como de trombeta. A ideia de que enquanto ele orava, uma voz veio na direção dele. Ou seja, Jesus vai ao encontro de João. Perceba que, em meio às lutas que nós enfrentamos, em meio a esta impressão que eu e você tem de que estamos abandonados, de que estamos sozinhos, quando nós voltamos os nossos olhos a buscar ao Senhor, Deus vai ao nosso encontro através do teu Santo Espírito. Interessante que Jesus vai ao encontro de João, mas ali ele vai mostrar algumas coisas fundamentais a João. Olha só o que fala
os versos 12 e verso 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Alguns detalhes importantes que nós encontramos nesses 2 versos aqui. A parte que fala, voltei para ver quem falava comigo, e quando ele vê os 7 candelabros de ouro, é uma referência à igreja, ao povo de Deus. Se você ler o verso 20, você vai encontrar a explicação desse trecho. Ou seja, quando João se volta para ver essa voz, quem João vê é a igreja de Deus e a sua liderança. O texto fala que entre os candelabros ou entre a igreja, alguém semelhante a um filho de homem. E aqui é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Aqui João toma emprestado a definição que você vai encontrar em Daniel, capítulo 7, nos versos 13 e 14, que fala de Jesus como esse filho de homem. Então, recapitulando aqui, João olha para trás para ouvir essa voz, ele vê a igreja, e no meio da igreja ele vê o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. E quando ele fala que este filho de homem estava com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, é uma figura que expressa o quê? O sacerdote. Quem era o sacerdote neste contexto? É aquele que intercedia pelos homens diante de Deus. É o nosso mediador entre nós e Deus. Ou seja, quando João está naquela situação buscando o Senhor, Jesus vai ao encontro dele por meio dessa manifestação, dessa teofania, onde ele escuta essa voz como de trombeta. E quando ele olha para trás, ele vê a igreja perseguida que estava sofrendo, mas no meio da igreja estava o Senhor Jesus ressurreto, conduzindo e protegendo a igreja. Ou seja, João tem clareza de que ele não está abandonado em meio à dificuldade, em meio à luta. E é interessante aqui, amados, porque o pastor Hernandes fala uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: Roma pode até proibir João de ter contato com seus irmãos perseguidos, mas não pode proibir João de ter contato com o trono de Deus. O mundo não pode proibir o nosso contato com o céu. Interessante isso, amados, porque você percebe que nos momentos que nós estamos em dificuldades, a gente acha que está sozinho, que Deus esqueceu da gente, que Deus não ouve a nossa oração. E o texto mostra exatamente ao contrário. João, quando vê, ele olha a igreja, Jesus no meio da igreja, intercedendo, protegendo, cuidando do seu povo. Como você vê no gráfico abaixo, é esta a visão que João tem. A igreja, Jesus Cristo no meio, intercedendo. Então, a primeira lição que nós tiramos desse estudo, desse trecho da palavra de Deus, é que nós não estamos abandonados. Por mais difícil que seja o seu momento, por mais complexo, complicado e atribulado seja o momento que você tem vivido, Deus não te abandonou. Deus está contigo, Deus está lhe protegendo. Uma segunda lição que nós entendemos que o texto nos traz é percebendo quem Jesus é. Olha só o que fala o verso 14, 15 e 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aqui é interessante, amados, porque a visão que nós temos aqui, esses relatos, essas figuras de linguagem que João está expressando a respeito da sua visão de quem Jesus Cristo é, são tentativas de explicar quem Deus é. Porque no final ele vai declarar que Deus não pode ser descrito, tamanha glória, tamanho poder. Mas rapidamente, deixa eu colocar para você aqui o que cada figura de linguagem significa. Quando o texto fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, significa que ele é grande em dignidade e sabedoria. Jesus é digno, Jesus é poderoso,
Ele é grande em sabedoria. Ele tem o conselho que eu e você precisamos para caminhar nesta vida. Só Ele tem o conselho necessário para transformar a nossa história e mudar completamente a nossa vida. Quando o texto diz que os seus olhos eram como chama de fogo, significa que nada foge ao seu olhar. A ideia é que Deus pode sondar o mais profundo, aquilo que eu e você não consegue ver. Jesus consegue penetrar com seus olhos, com a sua visão, e nada foge ao seu olhar. Não há injustiça nesse mundo que Deus não esteja vendo. Não há uma simples situação que os seus olhos não estão diante. Deus está vendo tudo aquilo que nós enfrentamos. Cada lágrima que sai dos nossos olhos, cada sentimento que está no mais profundo do nosso ser, Jesus, Ele consegue ver. Quando o texto fala que os pés semelhantes como bronze polido, como que refinado numa fornalha, no verso 15 é uma expressão que diz que Ele tem poder para julgar. Ele tem competência. E aqui competência não que lhe foi dado, mas que faz parte do ser próprio de Deus. Ele é um Deus que pode julgar toda e qualquer causa. Ele é o perfeito juiz, Ele é o reto juiz, Ele pode julgar e tem competência para julgar e para tratar de forma reta, de forma justa as nossas causas. Quando o texto diz, amados, que a voz como de muitas águas, e também que da sua boca sairia uma espada afiada de 2 gumes, você vê isso no verso 15, no verso 16, as duas expressões significam que a palavra final é de Deus. É a palavra final de Deus como se fosse um ponto final. Não importa, amado irmão, amada irmã, aquilo que a gente está enfrentando, o ponto final dessa história só pode ser dado pelo Senhor de todas as coisas. Aquilo que a gente vivencia hoje não é o ponto final, não é o fim da história. O fim da história só pode ser dado por aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre carrego comigo, que é o seguinte: no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Então, amados, perceba que a expressão fala que Deus, o Senhor, Ele tem a palavra final da nossa história. Então, o nosso destino final não é a enfermidade, não é a derrota para a enfermidade, não é a luta que eu venho enfrentando, mas é aquilo que Deus preparou por mim. A sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O texto continua dizendo também que tinha na mão direita 7 estrelas, e aqui a mão direita é um símbolo bíblico de autoridade, então significa ele tem autoridade ou poder de agir e governar. Deus não está submisso a nenhum governo, a nenhuma alguma linha de pensamento, alguma autoridade, porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder para governar e agir conforme Ele bem parecer. O texto fala que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, no verso 16, e aqui significa uma glória indescritível. Depois de descrever quem Jesus é, João chega à conclusão que não há como descrever a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Quando João olha para a sua dificuldade, o que João vê é um Deus, como mostra o gráfico aqui, amados. Grande dignidade e sabedoria, que nada foge ao seu olhar, que tem poder para julgar, tem competência, que tem a sua palavra final, o ponto final da nossa história, que tem autoridade, ou seja, poder de agir e governar, e que a sua glória é indescritível. Quando você olha para isso, seu coração se acalma em perceber quem Jesus é. Naquele contexto em que João estava quase jogando a toalha, Jesus vai ao encontro dele, mostrando que João não estava abandonado e mostrando quem ele era, para que edificasse a fé no coração de João. E mais uma coisa muito importante, amados, com 2 textos que eu quero concluir aqui esse ponto, 2 textos fantásticos, um Jeremias 10:6, que diz o seguinte: não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ainda o mesmo escritor, Jeremias 32:17, diz o seguinte: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra,
pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. São textos que mostram a grandeza do Deus que nós servimos. Ou seja, 3 motivos, 3 razões porque não devemos jogar a toalha. Primeiro, porque nós não estamos abandonados. Segundo, percebendo quem Jesus Cristo é. Quem é esse Deus que nós servimos? E por último, percebendo o cuidado de Jesus Cristo. Olha o que o texto diz no verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. A expressão aqui, cair aos seus pés como morto, é uma expressão que significa rendição e humildade. Diante dessa visão, João se sente sem condições de falar algo. Ele se prostra aos pés de Jesus. E aí o texto fala que quando porém, Jesus pega e põe a mão direita sobre ele e diz, não temas. E a palavra que não temas significa que João não precisa ter medo. A palavra de Deus nos fala 365 vezes, não temas, não tenha medo, não se assombre, não se assuste. E por que João não precisa ter medo? Porque Jesus revela aqui para João o seu cuidado e a sua proteção. Vejamos o que o texto fala. O texto fala, não tenha medo. Versos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos rapidamente explicar isso aqui para vocês. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Significa, ele existe em tudo, do começo ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ou seja, antes que houvesse mundo, ele já existia. E na eternidade ele sempre existirá. Ou seja, um Deus que é atemporal, que está além do tempo, além do início e do fim. É um Deus que está cuidando das nossas vidas. Não é um Deus limitado pelo tempo, pelas circunstâncias como eu e você. O texto fala, não temas, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Significa, não está morto, mas vive. O grande fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. É o Deus que venceu a morte. É um Deus que ressurgiu para nos dar a vida, e a vida conforme Ele deseja, a vida em abundância. Ele está vivo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, pela eternidade. O nosso Deus não está morto numa cruz. O nosso Deus ressurgiu. E por último o texto fala, não temas, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui significa, tem poder sobre o impossível. A morte não pôde segurá-lo, assim como a morte não pode nos deter. Porque em Cristo nós vamos ressuscitar no último dia. Não é a morte, não é o inferno que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque João não precisa ter medo, porque o Deus que nós servimos, que diz não temas, existe em tudo do começo ao fim, não está morto, mas vive, tem poder sobre o impossível. E aqui, amados, nós chegamos então a uma pergunta crucial. Como sabemos que João não jogou a toalha? Quando você lê o verso 11, diz o seguinte, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, você encontra aqui um público. O verso 11 fala de um público que João deveria encaminhar as suas cartas, a sua carta. E aí quando você lê o verso 19, diz o seguinte, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Ou seja, existe uma mensagem, com a mensagem que Apocalipse nos traz, a mensagem da redenção. Que mesmo diante da luta, da dificuldade, Deus está conosco. Que diante das tribulações que nós enfrentamos, das crises que nós vivenciamos, o Senhor Jesus está conosco. Por mais que pareça que a igreja está perdida, que os tempos são ruins, existe um Deus que está no meio da igreja, conduzindo o seu povo, intercedendo diante do Pai por esta igreja. É um Deus poderoso, grande, soberano, que tem ponto final da história, que tem poder, que está vivo, que não tem começo, que não tem fim. É um Deus
poderoso para cuidar da sua história. Essa é a mensagem de Apocalipse. Então, Jesus pede que João transmita essa mensagem à igreja que está sofrendo, à igreja que está perseguida, à igreja que está a ponto de jogar a toalha, ao ponto de desistir, ao ponto de dizer, não quero mais. E aí, amados, nós encontramos no capítulo 1, verso 1 e 2, a seguinte declaração. Revelação de Jesus Cristo. O texto começa assim. Não é a revelação de um homem, mas é do Senhor da igreja, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ou seja, na primeira parte desse texto você encontra o público. A revelação de Cristo para os servos que estavam a ponto de jogar a toalha. E na segunda parte você encontra a mensagem, o testemunho de Jesus Cristo. Aquele que reina, que soberano sobre a nossa vida. Ou seja, João não jogou a toalha porque o livro de Apocalipse está registrado na palavra de Deus para mim e para você hoje. Aquele homem que estava exilado, e talvez ao ponto de jogar a toalha, assim como a igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo afrontada. Jesus vem ao encontro dele, revela quem ele é, mostra o seu cuidado. E ali João não desiste. Por quê? Como João não jogou a toalha? Porque João percebeu que ele não estava sozinho. Ele percebeu quem Cristo é e percebeu o cuidado de Deus pela sua vida. Esse é o desafio que nós temos hoje, amados. Nós que estamos a ponto de jogar a toalha, devemos perceber que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Perceber quem é esse Jesus que nós professamos e cremos e nos encontramos com Ele e perceber o seu cuidado, dia após dia, em nossas vidas. No capítulo 1, verso 3, fala o seguinte: bem-aventurado ou felizes, abençoados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós somos felizes, abençoados, quando nós ouvimos o que Apocalipse nos diz e lembramos que nós não estamos abandonados, que Jesus é o Senhor da história, que Ele nos cuida, que Ele nos protege. Quando nós confiamos nele, vivemos a sua vontade, nós somos bem-aventurados quando o tempo está próximo, em dias ruins, em dias que nós temos vontade de jogar a toalha. Assim, quero convidar você a uma reflexão, mas uma reflexão que se torne prática em nossa vida. Acompanhe comigo essas 4 perguntas. Muitas vezes, olhamos para a nossa realidade e só vemos decepções, fracassos e perdas. Porém, Jesus lhe convida a concentrar-se na verdadeira história. A verdadeira história não é o que você vê, é aquilo que a Bíblia nos conta, que no final de tudo vai dar certo. Que Jesus está conosco para nos abençoar e falar aos nossos corações. Segundo, hoje é tempo de encarnar a verdade de que Jesus não lhe abandonou. Ele está cuidando da sua vida, mesmo que não tenha condição de acreditar. Descanse em Deus. Mesmo que você não acredite, mesmo que você seja desanimado, descanse em Deus e saiba que Ele está cuidando de você. Terceiro, você percebe que ao invés de afundar-se em seus medos e fracassos, é um momento de ouvir e escrever aquilo que Deus lhe diz. Você entende que é nesse momento que você deve se voltar para Deus e confiar no seu cuidado, confiar na sua proteção. Quarto e último, Jesus morreu na cruz para salvar sua vida. Por isso, nesta noite, você precisa entregar-se completamente a Ele e desfrutar da paz que tanto deseja. Você deseja entregar-se a Jesus? Esse é um tempo em que você deve entregar-se completamente a Ele e confiar plenamente no seu cuidado. Se você ainda não conheceu a Jesus, eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Ele e confiar que Ele tem poder para cuidar da sua história, do seu destino, da sua vida. Se você é um cristão temente a Deus, eu quero convidar você a nessa noite render-se completamente a Deus e confiar no cuidado de Deus.
Que nós possamos olhar para esse texto de Apocalipse, onde João descreve o cuidado de Deus, quem Deus é, e mostra e percebe que não está sozinho. Que nós possamos perceber isso nesta noite, não jogar a toalha, mas descansar no Deus que tem poder sobre todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida por meio da reflexão na sua palavra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que nós fizemos sobre não joga a toalha, que você perceba o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem um alvo na sua vida. E agora eu quero pedir um favor para você. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você que compartilhe com seus amigos. Eu quero pedir que você curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Isso é muito importante porque quanto mais curtidas e comentários e compartilhamento esse vídeo tiver, amados, mais o YouTube vai perceber que esse vídeo é um conteúdo muito bom para outras pessoas. Então eu conto com você para que nós possamos ser missionários online ali e transmitir esse vídeo para outras pessoas. Quero convidar você a me ajudar nesse processo aí. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve, não vai custar nada para você, você vai ajudar o nosso canal a crescer e nós queremos aí a chegar aos nossos 1000 inscritos aí, tá bom, amados? Então eu conto com vocês aí, amigos que gostam do conteúdo, que gostam das mensagens que nós temos colocado aí, nossos cultos, nossos estudos, escola dominical, estudos como esse, trabalho para crianças. Se você gosta do conteúdo que nós temos produzido como família missionária, eu quero convidar você a fazer isso. Se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e curte esse vídeo e indica para outras pessoas. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.